Muchas gracias, misionero Miguel Bermúdez Marín. Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim. Tiempo, E faltou tempo. tenías todo el tiempo Tinha todo o tempo que que deseabas desejavas ou o quisieras tomar, gostaria de tomar, porque faltaram aí várias escrituras que podia nos ler, ya que eso es algo já que isso é algo muy, pero que muy muito, importante, mas muito y importante que e que, en este tiempo neste tempo, temos que estar conscientes de esas verdades bíblicas dessas verdades bíblicas que luego e que no vayan a venir lamentándose, depois não venham me dijeron lamentando porque a mim não me disseram nada. nada. Usted primero, antes de abrir la Você boca, primeiro, antes de abrir a boca, deve verificar hacer algo, ou fazer algo em sua vida. primero vea, Primeiro, vaya a la escritura, veja, vá às escrituras e veja se está correto ou y si não. no está correcto, E se não estiver no correto, hacerlo. não fazê-lo. Pero toda esa Mas enseñanza todo que este nosotros, ensinamento que o nosso irmão Miguel nos falou, en este tiempo es muy, pero neste que muy tempo, é muito, importante. mas muito importante. Esse tempo é um tempo decisivo. Es un tiempo en que está el juego, en juego las promesas que Dios tiene É um tempo para em que el está em individuo, jogo as promessas que Deus tem para o indivíduo. Cada pessoa vai lutar por lo que va a recibir. pelo que vai receber. Si una persona Se uma pessoa es un escogido de Dios, for um escolhido de Deus, predestinada de Dios para ser transformado, predestinada de Deus para ser transformado, tenha seguro que essa pessoa vai lutar, vai se esforçar por ser para ser transformado. transformado. Si es una persona que no va a ser Se for uma transformada, pessoa que não vai ser transformada, tenlo por seguro tenha que va a luchar seguro que para no vai ser lutar transformado. para não ser transformado. Ou seja, cada pessoa vai receber Aquello para lo cual aquilo para o qual vaya a luchar vá lutar o esté luchando ou para estiver recibir lutando para receber lo que o que Deus tenga para Deus essa tiver persona para en essa cuanto a suas pessoa acciones. quanto às suas ações. Deus quiere requer que cada uno de sus que hijos cada um dos seus filhos mire las escrituras, olhe mire la as palabra, escrituras, olhe a palavra y se vea en el espejo e de se Dios, veja no espelho de Deus e ali refleje con sus reflete acciones, con com, sus palabras, reflita com suas ações, com suas palavras, todo ese reflejo de la sexta todo esse dimensión. reflexo da sexta dimensão em sua vida. Como decía nuestro hermano Como Miguel, dizia no nosso irmão deseamos Miguel, que vengan não desejamos que venham doenças, ni nem juicios juízos por ignorancia ignorância sobre las personas, sino sobre as pessoas, mas que o que venham sejam bênçãos de Dios. de Deus. Recuerden que Dios está Recordem con que Deus está com uma mão com bênçãos e com a outra con juicio. com juízo. Ayer no nos leyó el Lucas capítulo Aí 12, ele capítulo nos leu em São 12, Lucas capítulo verso 12, 10. versículo 10. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, Todo aquele que será disser uma palavra perdonado, contra o Filho do Homem será perdoado. pero al que Mas hablar, quem falar, que blasfemar mas contra quem el Espíritu blasfemar Santo, contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. Y recuerde que E recorde que o Espírito Santo mora habita en cada hijo em e hija cada de filho e Dios. filha de Deus. Y mire lo que nos E dice veja o que San nos Mateo diz São 18, Mateus verso 18, 10. versículo 10. Mirad que no menospreciéis Vede que não desprezeis a um destes pequeninos, porque os digo porque que sus vos digo ángeles en que los seus cielos anjos nos céus ven siempre el sempre rostro de mi vem Padre o rosto que está do meu Pai en los cielos. que está nos céus a cada dia. Que todos estos Que consejos todos estes de conselhos nuestro hermano Miguel, do nosso irmão Miguel, y esperamos que e esperamos que siempre que él sempre nos que hable ele de nos tema, fale deste tema, sempre coja sempre todo el tiempo, tome todo el tiempo, tome todo o tempo, porque é algo muito, mas muito importante que todos devemos de entender completamente lo que es la o blasfemia que é a contra blasfêmia contra o Espírito Santo. Recuerde la escritura de número Recorde 16 a escritura de Números que 16, leímos que el lemos domingo, no domingo, quando se levantaron en contra quando de se Moisés y levantaram Aarón, contra Moisés e Arão, aquella ocasión naquela donde ocasião onde se abriu la tierra y se abriu a terra e tragou todos. el séquito de Datán, O- de Coré y de Abirán, O grupo de Datã, Coré e Abirão, depois os que ficaram ali, que quedó todavía ou seja, que ficou ali ainda grupo, um personas grupo, que estaban pessoas que estavam en contra contra de Moisés y de Aarón, Moisés e porque Arão, se ve, estaban e pelo que se vê, estavam calladinhos, caladinhos. se pegaron a Não
não se pegaram a Datã e a Coré, ficaram como que atirou a pedra e se esconde, mas veja o que aconteceu ali. Que depois que aconteceu isso, no dia seguinte, em seguida, número 16:41. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: Vós matastes o povo do Senhor. Mas quando a congregação se ajuntou contra Moisés e Arão, e virou-se para a tenda da congregação, de súbito a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Então vieram Moisés e Arão perante a tenda da congregação, e o Senhor disse a Moisés: Levantai-vos do meio dessa congregação e a consumirei no momento. E eles se prostraram com a face em terra. Disse Moisés a Arão: Toma teu incensário e põe nele o fogo do altar e deita incenso sobre ele e vai depressa à congregação e faz expiação por eles. Grande indignação saiu de diante do Senhor e já começou a praga. Isso nesse tempo é morte espiritual. E em seguida será morte física também. Fez Arão conforme ordenou Moisés e correu ao meio da congregação. A praga já havia começado entre o povo. Mas Arão ofereceu o incenso e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Os que morreram naquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Coré. Então voltou Arão a Moisés à entrada da tenda da congregação, pois a praga tinha cessado. E esperamos que, neste tempo, isso, se não começou, no campo espiritual, e se começou, que se detenha, e que Deus tenha misericórdia de todos aqueles que tenham falado contra e tenham blasfemado contra o Espírito Santo neste tempo em que estamos vivendo. Que Deus escute todas essas palavras que o missionário Miguel Bermúdez Marim esteve nos falando nesta ocasião e que seja isso no campo espiritual, se é que isso esteve no meio do povo. Recordem que todas as escrituras têm duplo significado, têm duplo ou triplo cumprimento. Isso vamos ver durante o estudo de hoje. E volto e reitero o agradecimento ao nosso irmão Miguel por tudo isso que nos falou. O tema que temos para hoje é o mistério da ressurreição e os 40 dias, que foi pregado em 28 de agosto de 1997 em Campeche, México. Deste estudo bíblico de hoje, sexta-feira, 17 de junho deste ano 2022. Ele usou a escritura ali do Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículo 39 ao 40. Nos diz no livro de citações, o reverendo William Branham, no parágrafo 96, diz: agora está escrito entre linhas. Muitas vezes, quando tivermos... Agora está escrito entre linhas muitas vezes. Quando tivermos nossa carpa grande levantada em alguma parte, tomaremos muito tempo para falar dessas coisas que estão entre linhas. Vigiem a ressurreição como se move ali, tão formoso. Só apaixone-se dele e ele o revelará a você. E ele escreve ali embaixo a carpa e a ressurreição. Na mensagem, Revelação capítulo 4, parte 1, nos diz, na página 33, diz:
João, chamado e ordenado pelo Senhor Jesus, prometido por Deus lá atrás, que ele veria a vinda do Filho do Homem. Pedro, Tiago e João, e eles de pé presentes, quando Jesus falou e disse: há alguns aqui que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem vindo. Ele não disse todos os que estavam em pé ali, mas alguns. E eles foram, vários dias depois disso, e viram a ordem da ressurreição ensaiada e a vinda do Senhor. Elias representou os santos mortos. Quero dizer, Moisés. E sendo ressuscitado, Elias representou os transladados por um pilar. Ou seja, pelo pilar de fogo. Moisés foi primeiro. E depois Elias. Elias estava para ser o mensageiro do último dia. Que com ele e seu grupo viriam à ressurreição. Viriam, reticências, bem, viriam ao rapto. Quero dizer, Moisés trouxe a ressurreição e Elias trouxe o grupo raptado. E ali, ambos estavam representados ali mesmo. Ele escreve, Moisés é igual, traz a ressurreição. E também coloca a ordem da ressurreição. Elias é igual os raptados, Moisés, e coloca igual, traz a ressurreição. E diz, nosso amado irmão William Souto Santiago, na mensagem O Ministério Privado de Jesus Cristo depois da sua ressurreição, pregado domingo 15 de abril de 2001. Aqui em Cayey, diz, em Porto Rico. E assim como houve o ministério privado de Cristo por 40 dias, haverá um ministério que será muito privado no corpo místico de Cristo. Já não será um ministério público, como foi nas diferentes eras, onde os apóstolos e também os anjos mensageiros das diferentes eras pregavam e faziam milagres e maravilhas publicamente nas suas eras. Mas para este tempo final, quando os mortos em Cristo ressuscitarem e nós formos transformados, a plenitude de Deus estará manifestada na Igreja de Jesus Cristo. Mas será um ministério privado, que está prometido para ser manifestado neste tempo final. E aí, nessa etapa estará se cumprindo plenamente a meia hora de silêncio. Já a porta da graça estará fechada e Cristo estará no meio da sua igreja, manifestado plenamente, no cumprimento pleno da sua segunda vinda, à sua igreja. E isso será o que o povo hebreu verá no meio da igreja de Jesus Cristo e dirá: este é quem nós estamos esperando. Mas verá essa manifestação no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, que estarão todos jovenzinhos. E se nós pensarmos que este lugar é grande, quero dizer que é muito pequeno para esse grande congresso juvenil que teremos muito em breve, que é de milhões de jovens que virão para estarem conosco nessa grande etapa do ministério privado de Cristo, no meio da sua igreja neste tempo final. E nos diz, um dos livros de citações, foi um dos primeiros, em alguns lugares ele tinha comentado que tinha enviado o espanhol e o inglês, e foi assim, pequeno, ele tinha inglês também, mas neste pequeno, no espanhol, em espanhol, página 212. Já na edição se coloca a página do que nós temos. Eu não coloquei aqui ao lado. A página que corresponde ao que nós temos diz. Página 212.
foi pregado em 7, ou seja, 21 de julho de 63, essa mensagem a ele interessa e a ti? E aí vocês podem consegui-lo. E vão conseguindo para que fique falando também que parágrafo que é. Diz, Jesus se interessa suficiente pela mensagem do dia ao trazer as mesmas coisas a acontecer como ele disse, até morrer e se levantar para enviá-las pelo Espírito Santo, o Confortador, para mostrar seu ministério hoje, que ele ainda vive. A ele interessou, nos interessará a nós, interessará a nós, essa é a coisa, nos interessará. Ele morreu por este ministério, ele morreu para que o Espírito Santo pudesse estar aqui neste dia, para nos ensinar essas coisas. Ele teve interesse por ti. A ele interessou trazê-lo aqui. A ele interessou o suficiente para fazê-lo, para enviar o Espírito Santo para fazer este ministério de hoje. Página 105, parágrafo 916 do livro de citações grande. E ele escreve do lado, o ministério. E 231 diz, essa é da mensagem Almas em Prisão hoje, pregado outubro 10 de novembro. De 63 diz, sim, eles continuarão igual como sempre. Mas recordem, por todo este tempo Noé estava na arca. Igualmente, a noiva está selada dentro com Cristo. O último membro já terá sido redimido. O sexto selo terá sido produzido. E o sétimo selo o traz de novo à terra. O Cordeiro veio e tomou o livro da destra de quem estava, do que estava sobre o trono. E depois sentou e reclamou o que era seu, o que tinha redimido, correto? Sempre foi essa terceira etapa. O número 3 é o número de perfeição. O ministério chegou à sua perfeição quando reproduziu a Jesus Cristo novamente no natural entre seres humanos. Página 114, parágrafo 1008. Continua dizendo, página 2 do estudo bíblico. E a Igreja do Senhor Jesus Cristo terá um ministério privado neste tempo final. Assim como Cristo teve, será Cristo em sua Igreja no último dia, na manifestação do ministério final de Cristo para estremecer este mundo como nunca antes ele o fez. E aí é onde se cumprirá plenamente a visão da carpa, e onde grandes maravilhas, milagres e sinais serão realizados. Mas ninguém saberá como serão feitos estes milagres e maravilhas. Somente quem estiver ali com a coluna de fogo será quem conhecerá a mecânica. E o mistério desses grandes milagres e maravilhas que serão feitos nessa etapa desse ministério privado, o qual não estará sendo visto publicamente, mas os resultados estarão sendo vistos publicamente. Vem? Esses dois eventos que ocorreram quando a senhora entrou empurrando a maca e depois saindo ela mesma empurrando, onde ela estava deitada. E o homem com muletas, entrando com suas muletas e depois carregando as muletas. Foram
Dois eventos que ocorreram ali, onde publicamente, seguramente depois disso, não sabemos se antes há algo por ali, mas seguramente depois disso, um montão de... Porque a fila era bem longa, e isso é interminável. Ou seja que esses são dois eventos que estão registrados ali, onde o anjo disse, olha, e porque ali era Deus honrando quem estava aí dentro. Ou seja, publicamente estava dando e mostrando, vamos dizer, os resultados disso, que quem estava ali orando, esse era o resultado desse ministério que estava ali. Quem conhecia a mecânica era quem estava ali. A dinâmica já era vista pelo povo. Nos diz também, na página 36 do livro de Citações, deste livro de citações, estou lendo, diz... Essa é da mensagem Hebreus, capítulo 4. Diz, e depois de um tempo, eles foram juntos e ele falou como dragão. E executou todo o poder que Roma fez antes dele. Isso está vindo à nossa nação, Vocês anotem. Você observe a confederação de igrejas e a Igreja Católica unindo-se juntos e observe o que terá lugar. As pessoas que seguem o pilar de fogo certamente terão um tempo áspero, mas estão prontos para a translação. Faz tempo. A esse tempo, corrijo. Mas estão prontos para a translação a esse tempo. Isso é correto, somente prontos para irem. Vem? Quando vier o aperto, esse tempo duro, já a igreja já está pronta. Já estamos nesse tempo prontos. Mas para chegar a esse tempo prontos, temos que ter um tempo de preparação. Não podemos esperar, como disse uns dias atrás, não podemos esperar chegar a ver esses milagres, para então nos colocar a preparar. Não, este é um tempo para nos preparar. É uma hora rápida de preparação para receber essa visita que vem angelical. Por isso, você não pode dizer, eu estou esperando, assim, com minhas faltas, meus erros, eu te espero, aqueles que virão, que estejam comigo assim, com meus erros como eu sou, com os meus erros como eu sou. Você não pode esperar assim, tem que esperar. Esse templo espiritual de Deus como corpo, que somos representados no templo, no corpo do Senhor, como o templo espiritual de Cristo tem que estar limpo. Não pode estar com erros. Por isso este tempo é um tempo para corrigir toda a nossa vida. Toda coisa que estiver contrária à palavra. Você não espere que vá chegar o Senhor para te visitar com algum erro em sua vida. Isso é mais sério do que nós podemos imaginar. E vamos chegar a estar nestes corpos. Vamos chegar sem pecado a esse tempo da terceira etapa em pleno. Santificação mata o desejo de pecar. Vem?
Nunca diga, assim com meus erros eu vou receber. Não. Você tem que dizer, eu, perfeito Senhor, vou receber-te, vou te receber. Ou seja que isso será uma realidade em nossas vidas, estando nesses corpos. E Deus vai nos ajudar, e Deus está nos ajudando. Assim que você não desanime. Não, que eu ainda lute, continue. Você é um escolhido e vai chegar à meta, não importa o erro que tiver. Não importa o vício que tiver. Você, crendo em sua palavra, vai sair. E vai sair em frente, na frente. E coloque a fé no Senhor e Deus vai te ajudar. Porque saímos nessa corrida para chegar à meta. Ele diz, escreve aí, o pilar de fogo e o rapto. Vem? Que está unido. O pilar de fogo a esse evento do rapto. Por isso a coluna de fogo estava aí, nesse quartinho de madeira, quando o irmão Branham viu descer ali o pilar de fogo, ou seja, que isso envolve o rapto. E aí ele escreve o pilar de fogo e o rapto. Isso é do extrato da página 18, parágrafo 141 do livro de citações que vocês, o que nós temos, o grande. E mais embaixo, aí mesmo nesse mesmo, ou seja, que seria o 142, diz: e eu pensei sobre isso, e uma voz veio a mim e disse: esse homem está bem se eles estão fazendo isso. Mas eu nunca te chamei para fazer isso. Eu te chamei para levar a espada e estar em pé ali como Josué e batalhar. Não balancear ao redor com alguma sociedade velha ou uma organização de igrejas, mas batalhar ao diabo. Pare de frente, discerne entre o bem e o mal, pregue a palavra e perceba quem tem a fé para crer. Descanse ali fora. E ele escreve a espada e Josué. Ou seja, a espada é a palavra. Continua dizendo aqui. Continuamos lendo na página 2, diz: e até as pessoas que receberão esses milagres e maravilhas não compreenderão como foram realizados. Mas quem estará ali com a coluna de fogo, para onde a coluna de fogo irá, e estará falando com essa pessoa. Essa pessoa para quem a coluna de fogo irá, e para estar se manifestando, conhecerá o mistério do que estará acontecendo ali. Eu creio que há alguém que disse algo assim. Que alguém que disse algo assim. Diz. E é uma grande responsabilidade. Aqui, esse ministério terá há uma parte onde ele nos fala disso. Veja se consegue por aí. Diz nos selos que ter um ministério assim é uma responsabilidade muito grande. 377 dos selos. Diz muita gente chega e diz: irmão Branham, como que eu gostaria de ter um ministério de irmãos e irmãs, vocês não imaginam o que acompanha um ministério desse tipo. E depois a responsabilidade ao ver que há pessoas confiando em cada palavra. Recordem, se eu digo algo errado, Deus demandará seu sangue de mim. Pense, é algo muito tremendo. E ele escreve embaixo, a responsabilidade de um ministério de profeta.
Ou seja, que o que tem que fazer é orar para que tudo saia bem. E tudo sairá bem. Continua dizendo, aqui no estudo bíblico, na página 3, da mensagem para a glória de Deus, pregado em 17 de outubro de 1982 em Caí, Porto Rico, diz: a Igreja do Senhor, através das eras do passado, esteve morrendo fisicamente. E encontramos que os santos do Novo Testamento, sua maioria, estão no túmulo. Mas o caso de Lázaro nos mostra que no final, no quarto dia espiritual, que é o dia em que aparece a palavra reticências. Porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Ali apareceu o Verbo encarnado para chamar Lázaro. E ele, no Evangelho segundo São Lucas, nos fala da quarta vigília, ou seja, nos escreve, vamos ler aqui o que ele escreveu dessa escritura que ali ele estava citando, não de Lázaro, mas a de São Lucas, capítulo 12, versículo 35 ao 40. Vocês leem depois em seus lares, mas eu quero que este escrito fique também nesta, porque foi no quarto dia que Lázaro, Jesus o chamou. Lázaro, vem para fora. E ele escreve aí a hora. É igual. Primeira, segunda ou terceira hora do quarto dia. E coloca o dia. É igual, último dia. Sétimo milênio. E coloca a vigília. É igual. A quarta vigília é igual os 125 anos, os primeiros 125 anos do sétimo milênio. Isso escutamos em algumas mensagens, mas aí temos escrito em sua Bíblia por ele. E coloca, escreve. De 9 p.m. a 12 a.m. De 9 p.m. a 12 a.m. De 12 a.m. De 12 a.m. a 3 a.m. De 12 a.m. a 3 a.m. Segunda vigília, 3 da manhã. Meia-noite a 3 da manhã. De 3 da manhã a 6 da manhã. Terceira vigília. É preciso ler. Depois colocamos mais claro na foto para que tenham no estudo bíblico. E fotografamos tudo isso aí, com calma podemos ler aí o que ele escreve. Aí. Seria de 3 a 6. Seria de 3 a 6. Seria a quarta. Seria. Aí vamos. Ele escreve de novo. Seria uma de 12 a 3, 2. 12 a 13, 2. De 3 a 6. De 3 a 6, 3 de 6 a 9 e 4, assim é. Mas aí, a de 6 a 9. De 6 a 9 não está escrita aqui. De 6 a 9 não está escrita aqui. É assim. De 9 a 12 a primeira. De 9 a 12 a primeira. De 12 a 3 a segunda. De 3 a 6 a terceira. E faltaria de 6 às 9 que
Seguramente está aqui no que foi dobrado. E essa é na quarta vigília, a qual estará ocorrendo todas as promessas e profecias que Deus tem para o nosso tempo. Continua dizendo. E é no tempo final, continuando aqui na página 3, e é no tempo final, no quarto dia espiritual, onde o Verbo tem que aparecer. Ele tem um nome, é o Verbo de Deus. Portanto, aparece no dia do Verbo de Deus. Aquele era o dia da palavra. Porque apareceu Jesus ali, mesmo que parecia que estava chegando muito tarde. Mas ele nunca chega tarde. Aqui está a promessa divina para a grande ressurreição dos justos. E isso será como foi com Lázaro. Lázaro é o tipo e figura da ressurreição dos santos, dos amados do Senhor e dos que amam o Senhor, que já morreram, e Marta e Maria representando os que estiverem vivos. Bom, que problemáticas foram. Não podiam entender, não podiam captar o grande milagre que teria que ser feito. Não podiam ver que tudo era para a glória de Deus. Ou seja, tudo era para ver a glória de Deus manifestada ali. Assim que podemos ver através de toda a profecia bíblica os inúmeros ângulos que apresenta a ressurreição. Por isso, você não pode ficar de um só ângulo olhando a ressurreição, porque não poderá ver os outros ângulos. Assim que há um escrito que ele colocou, diz a profecia tem cumprimento múltiplos a curto tempo e a, diz, a mediados e a longo tempo. Dobro e triplo, ou seja, aqui tem dobro ou triplo cumprimento. Assim que você terá que ver, você terá que entender que essa grande ressurreição será realizada aqui na terra. E ouvirão a voz do Filho de Deus, ouvirão a voz do Senhor. Por quê? Porque o mesmo Senhor, com aclamação, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E tem uma parte aqui no livro de citações, página 248 daqui deste livro diz, da mensagem Jesus cumpre com seus decretos, pregado em 18 de abril de 64, diz, estou esperando o tempo da operação do Espírito de Deus nestes últimos dias em que vivemos, para outro enchimento do Espírito Santo na igreja, para uma fé de rapto, pouco antes de que venha. E tudo está se acomodando à sua devida ordem para isso. Vem? Tudo tem uma ordem. A ressurreição tem uma ordem, a transformação tem uma ordem, o rapto tem uma ordem. Mas está dizendo que antes disso também há uma ordem. Ou seja, que há uma ordem também para a preparação para esse evento. E ele escreve do lado, fé de rapto, outro chamado. Página 122, parágrafo 1092. E na mensagem Perguntas e Respostas, o título é assim, pregado em 30 de agosto de 64, nos diz, e então, está lendo de Marcos 13, 27, e então enviará seus anjos e juntará seus escolhidos dos quatro ventos, desde o cabo da terra até o cabo do céu. Ele escreve os quatro ventos. Isso fala da ressurreição, a translação, subindo.
Ele enviará seus anjos para juntar. Alguma vez pensaram o que são os anjos? Aham, mensageiros. Ele os juntará. Ele escreve em cima, a ressurreição, Moisés e Elias. Os congregará, vem, trazendo-os, atando desde o extremo da terra ao extremo do céu, a palavra que foi e foi manifestada na terra. Vem, captam? A palavra foi palavra. Aqui está ela. A palavra, ela, manifestada. Vem? Muito bem. Irmãos. Irmão Cap. E na livro de citações, página 282. Página 282. É um extrato deste mesmo parágrafo que ele está colocado no livro de citações aqui neste livro, e o que eu queria ler era o que ele escreve do lado, os anjos e a ressurreição. Em cima, Moisés e Elias. Foi o que ele escreveu neste extrato que acabamos de ler. Isso está na página 138, parágrafo 1236. Aí pode anotar no seu livro de citações o que ele escreve ali. E no livro dos selos, na página 269, diz: amanhã veremos as almas debaixo do altar. Isso, em algum dos estudos que se prepare do que são as dimensões. Aí há muitas coisas que o irmão William escreveu sobre isso que vão nos dar mais luz de tudo o que significa, o que há na sétima dimensão, na sexta dimensão. Recordem que na sexta dimensão ele tinha dito que havia graus, níveis, e também na quinta dimensão, e também há uma parte onde ele diz que há também áreas na quinta dimensão e as dimensões aqui. Primeira, segunda e terceira, a Terra. A quarta, que é a das ondas. E me chamou muita atenção o da quinta, que aí envolve coisas que eu mesmo me surpreendi, mas vamos falar num estudo para isso, para que dê tempo. Somente vamos ler aqui, talvez, essas escrituras que vão com este estudo, mas tem a ver com este tempo de ressurreição. Amanhã veremos as almas embaixo do altar e poderão ver se é assim ou não. Ele está juntando dos quatro ângulos do céu e vem sobre um cavalo branco como a neve. Ele também tem um nome, mas não é morte, mas a palavra de Deus, vida. Amém. Ou tem escrito em sua coxa, ele escreve pacto. E aí aprendemos essa parte. O verbo de Deus. Essa é a única forma de vida, porque Deus é a única fonte de vida eterna. Como fica entendido na palavra grega zoe. E ele escreve sexta dimensão. E escreve céu, um risco com flecha, o céu, risco céu. Ou seja, de um extremo do céu até o outro. E também tem escrito Mateus 24, 31.
E na 376, dos selos, diz: é melhor que eu não diga isto, porque é possível que cause confusão. Quando falei no outro dia sobre o rapto e como seria, pois, se vocês dizem que o aceitam, então direi: muito bem. E o irmão William aí escreve o do sétimo selo. Quando as virgens fatos regressaram e criam que estavam todas prontas, a noiva já tinha subido. A noiva se foi, e essas outras nem souberam quando foi. Foi como o ladrão à noite. Então foi quando começaram a golpear, a bater na porta. E o que aconteceu? Foram lançadas no tempo da tribulação, onde a Bíblia diz que haverá choro e ranger de dentes. Correto? Quando será? Pois eu não sei. Agora, isto pode ser que seja de mim mesmo, meus próprios pensamentos. Eu creio que está muito perto. A cada dia caminho o mais cuidadosamente possível. E aí ele fala o que viu que quase não podia respirar. E na página 300. E na página 370. E quando a pessoa despreza, a misericórdia, a única coisa que resta é o juízo. Pense, então ali se encontravam. Não tinham nem onde se esconder. E a Bíblia diz: e diziam aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós, e escondei-nos a cara daquele. Ele escreve juiz, que está sentado sobre o trono. E ele escreve trono de Davi e da ira do Cordeiro. E ele coloca e escreve leão. Eles tentaram se arrepender, mas o Cordeiro já tinha vindo para reclamar os seus. Eles clamaram aos montes e às pedras. E aí é onde ele escreve reinos e governantes. Oraram, mas as orações foram feitas muito tarde. E ele escreve: não havia sangue no propiciatório. E do lado, ele escreve com Elias e Moisés. Reclamação. E também 458. Todas estas citações vocês leem antes e depois do que eu li, para não ler tudo, do que fala de todo este tema. 458 diz, embaixo: então é entre o sexto e sétimo selo, quando ele chama essas pessoas, os quais foram mencionados por Jesus Cristo em Mateus 24:31. Quando a trombeta soa, será a trombeta das duas testemunhas da era da graça para os judeus. Soa uma trombeta. Agora, vejamos mais claro aqui em Mateus 24:31. E enviará seus anjos. Não é somente um, mas dois, com grande voz de trombeta. O que é? Quando Deus fala, se ouve o som de trombeta. Sempre foi assim a voz de Deus, chamando para a batalha. Deus está falando. Estes dois anjos vêm com o som da trombeta. E notem bem, mas nos dias da voz do sétimo anjo soa a trombeta.
Nos dias da voz do primeiro anjo soou a trombeta. Nos dias da voz do segundo anjo soou uma trombeta. E assim foi quando ele mandou cada um. Mas quando foram anunciados os selos, estavam todos juntos em uma grande cena divina para chamar um grupo de gente. E houve o som de uma só trombeta. E foram abertos 7 selos. Ele está reunindo seus judeus escolhidos dos 4 ângulos da terra. Ele escreve ali pequenininho, céu. E aqui, quando começamos a ler, no primeiro parágrafo ele diz: a grande voz de trombeta e Moisés e Elias. E na 196, abaixo diz: 195 embaixo diz: o mundo continua em ruína e o pecado cresce diariamente, juntamente com a doença, com a enfermidade, os problemas, a morte e a dor. O homem e a mulher, sem Deus, morrem de câncer e tantas outras coisas, porque não podem se apropriar de suficiente fé para estender a mão e se agarrar do remédio. E ele escreve: por não ter suficiente fé, morrem de câncer e de outras coisas. Agora notem bem, quando tudo acabou, depois de terminar sua obra de intercessor, ele saiu e tomou o livro da mão daquele que está sentado no trono. E depois toda a criatura no céu e debaixo do céu, e as almas debaixo do altar, começaram a clamar, o qual veremos de novo no 6º selo. E todos se regozijaram, e os anciãos se prostraram, e derramaram os vasos cheios das orações dos santos. As taças cheias de orações dos santos, as almas debaixo do altar clamaram: digno és, porque nos redimiste para Deus, e vamos voltar à terra para viver como reis e sacerdotes. Então João disse que ouviu a toda criatura no céu, e na terra, e debaixo da terra, e em toda parte, louvando a Deus. João, sem dúvida, encontrou seu nome escrito ali. E ele escreve: todos clamaram as orações dos santos. Todos clamaram. E as orações dos santos, pensamentos distintos. E continua aqui no último parágrafo, últimos 2 parágrafos da página 4 do estudo bíblico. E você deve apreciar e deve agradecer a Deus que Ele o tenha tido em conta desde antes da fundação do mundo para ser parte desse plano divino. Não foi você quem o escolheu. Foi Deus quem escolheu você e o fez desde antes da fundação do mundo para que você fizesse parte desse programa divino. Esse programa divino que é para a glória de Deus. Deus então é glorificado em seu programa. É glorificado em tudo o que Ele faz em seu programa. E a 246, já para ir encerrando aqui, diz: embaixo, livro de citações na mensagem A Voz do Sinal, pregado em 14 de fevereiro de 64, diz: Deus estava esperando neles. Ele tinha seu profeta no deserto, mas ele somente estava esperando que as pessoas o chamassem para atuar. Eu creio que ele tem isto mesmo agora. Está esperando que a sua igreja o chame à cena para atuar. A promessa de hoje está pronta, mas ele tem que fazer o povo orar com gemidos como foi lá. E então virá a cena, em cena. E ele escreve embaixo: Deus esperando pelo povo. É sempre Deus esperando pelos seus filhos, por nós. Que Deus nos ajude a estarmos prontos, a estarmos preparados para que Ele
se mova em cena no cumprimento pleno da visão da grande carpa catedral. Isso está na página dessa citação 121, parágrafo 1080. Nos colocamos em pé e damos graças a Deus por nos escolher a cada um de nós a fazer parte deste programa divino que Ele tem para este tempo final. E deixamos no tema o mistério da ressurreição e os 40 dias. O nosso apreciado irmão e amigo doutor William Soto Santiago.